Olá, bem-vindos ao podcast Três Egiptólogos Entram no Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, sou o Guilherme. E hoje estamos aqui reunidos para falar sobre uma pergunta que acaba por ser colocada a todos os egiptólogos, que é: o que é que falta descobrir? Que coisas faltam descobrir no Egito? Eu acho que esta é uma pergunta que já foi colocada a todos nós aqui. Várias vezes. Exatamente. Portanto, o que é que falta descobrir, Guilherme e Luísa? Eu estava a pensar, enquanto refletíamos sobre este tema, para falarmos aqui neste bar virtual em que estamos, eu acho que quando me apresento, e às vezes me sai que sou egiptólogo, porque eu já disse no episódio anterior, que às vezes é um bocadinho desconfortável dizer isso, mas pronto, quando eu digo olá, sou o Guilherme e sou egiptólogo, há 2 ou 3 perguntas que vêm logo. É Egipto o quê? Pronto, aquela primeira reação inicial do que é, não é? Egipto o quê? E a segunda é, que às vezes vem acoplada com a terceira, a segunda é: mas ainda há coisas por descobrir? Ou o que é que ainda está por debaixo daquela areia toda por descobrir? Ou ainda não se descobriu já tudo? Assim, estas 2, 3 perguntas que geralmente vêm umas pelas outras, não é? Sempre associadas, não é? E o que me dá vontade de responder, assim, e refletidamente, é tudo. Eu acho que está tudo por fazer, está tudo por descobrir. É evidente que já se avançou muito nestes 200 anos de egiptologia, se quisermos decidir que a egiptologia tem 200 anos, porque, enfim, podemos discutir se tem ou não, podemos discutir se tem data de nascimento, qual é a data de nascimento, enfim, temos de estar aqui horas a falar sobre isso. Mas falta-nos fazer tudo, eu acho. Apesar do muito que já avançamos, é um clichê dizer isto, mas eu acho que continua a faltar fazer muita coisa, até porque tudo que já foi feito pode ser refeito. Claro. De uma outra perspectiva, com uma outra Claro, análise. já falamos disso antes também. Sim, em é vários verdade. episódios. É verdade. E eu acho importante também ter em mente que a descoberta de coisas egípcias do Egito Antigo não é só feita no campo, né? E eu acho que geralmente quando perguntam se ainda há coisas para serem descobertas, pensam em escavações. E eu acho que tem muita coisa para descobrir em museus, em coleções que ainda não foram estudadas. Eu não sei quantificar isso, mas qualquer museu com uma coleção extensiva de artefatos egípcios, pensa no Metropolitan, por exemplo, ou no British Museum. Com certeza tem mais coisa egípcia guardada do que em exposição. Ou seja, então imagina só quanta coisa tem para descobrir em textos, em papiros que estão guardados nesses lugares ou em objetos mesmo. E como o Gui disse, também há muita coisa que já foi estudada que precisa ser reestudada. Claro. Eu acho que os projetos de tese de nós três são muito ligados a isso, né? Ih, gente, português hoje está difícil. Está sempre difícil, Luísa. Nunca está fácil. Reinterpretação, foi. De tópicos que, enfim, continuam a ser relevantes. Não sei, religião, política, qualquer coisa dessas que continua a ser relevante no mundo de hoje e que se tornam-se relevantes de maneira diferente, né? Então, que devem ser redescobertas, mesmo que já tenham sido escavadas. Pois é. É uma pergunta sempre um bocado esquisita. Precisamente, para mim, precisamente por causa dessa ideia de a descoberta tem que ser uma descoberta arqueológica. Não pode ser uma descoberta de algo que já foi descoberto, assim podemos dizer. E mais do que arqueológica, tem que ser sempre grandiosa. Grandiosa, muito, muito. Porque às vezes ainda acontece. Eu estou-me a recordar quando foram descobertos, enfim, eu se calhar vou agora falhar o número, mas cerca de 20 a 30 sarcófagos há 2 anos, talvez. O de sacada? E as notícias são... Para já é sempre este o verbo, também é engraçado, não é? Foram descobertos 26, 30, não sei, sarcófagos. E essas são as notícias que passam para a ribalta, não é? Claro. Ninguém publica, quer dizer, ninguém publica, isto é, na imprensa geral, não é? Na imprensa internacional, jornalista, ninguém anuncia quando é descoberto um Shabti, não é? Pois não. Ninguém faz isto. Não. Também imagina quantos artigos sairiam sobre cada Shabti descoberto, sairia um artigo. Só para clarificar, um Shabti é uma estatueta funerária, normalmente bastante pequena, de alguns centímetros de comprimento. Há uma grande variedade de Shabtis, mas são estatuetas funerárias que eram colocadas no túmulo e acompanhavam o morto na sua viagem para o outro mundo, para o além, e depois eram tipo criados, não é? Acabavam por fazer... Quase. Eram quase substitutos. Todas as coisas que uma pessoa não queria fazer, por exemplo, cavar a terra, trabalhos agrícolas, né? exatamente, tudo isso, uma pessoa não quisesse fazer, não é? As coisas mais chatas da vida, o Shabti fazia isso e o defunto podia estar descansado. Que ótimo. Minha mãe sempre diz que quer Shabti, enquanto viva, né? Claro. Pois, exato. Eu também quero. Arranjem-me um desses. Já agora podem ver Shabti, o Shabti, Shawapti, porque isso também depende do período histórico, da designação. Mas pronto, se virem esses termos todos, são estas estatuinhas funerárias. É a mesma coisa. Exato. Voltando a essa questão da descoberta arqueológica, também passa um bocadinho pelo fascínio ocidental que nós temos em ser os primeiros em contactar com coisas antigas ou mundos novos, o que quer que isso queira dizer, não é? E acaba por ser também problemático de outras formas, não é? Essa ideia de que o conhecimento só é avançado se encontrarmos
materiais ou espaços novos. Enquanto que, como nós estávamos a dizer, podemos perfeitamente fazer descobertas sem sair de casa. Podemos fazer descobertas a olhar para um site de um museu que tem a coleção online e de repente encontramos uma peça muito esquisita que ninguém sabia o que era e nós demos uma ideia luminosa, não é? E conseguimos fazer assim descobertas muitas vezes até sem necessitar de nos deslocarmos a lugar algum. Geralmente é assim que acontece, né? Na verdade. Claro. Tendo trabalhado em museus, tendo experiência de trabalho em museus, por exemplo, estavas a dizer, Luísa, que a maior parte das peças não são expostas. Isto é verídico. Eu trabalhei no Museu de Belas Artes de Boston e a coleção egípcia e núbia tem mais de 70 mil peças. 70 mil. E as peças que estavam expostas eram cerca de uma centena. Portanto, havia milhares, literalmente milhares de peças que estavam em armazém, que ninguém nunca via, a não ser que uma pessoa pedisse autorização para as estudar. E a maior parte destas peças também não estão na coleção online. Hoje em dia, muitos museus já têm as suas coleções, as suas peças online, mas nem todas estão fotografadas, nem todas têm informação toda associada à peça, portanto também há esses problemas. E então há de facto muita coisa, eu acho que um visitante normal ao museu se calhar não tem bem essa noção, mas aquilo que está exposto é uma percentagem minúscula daquilo que o museu normalmente tem. Eu acho que também muitas vezes os visitantes a museus e o público geral não tem noção de que o que realmente é mais comum encontrar em escavações até não é a estátua, não é o Shabti, não é a cerâmica quebrada mesmo. O fragmento, exato. O fragmento da cerâmica, que é analisado e pode nos informar muito sobre muitas coisas, como o período desse sítio arqueológico, o estilo de cerâmica sendo usado, que também nos diz muito sobre a cultura e as pessoas que moravam lá. Às vezes até o tipo de comida sendo consumida naquele lugar. Então, fragmentos cerâmicos são super importantes, mas não é uma descoberta super glamourosa, não é o Howard Carter abrindo a tumba do Tutankhamon e falando, wonderful things, é tipo, mais uma cerâmica, nem aguento mais achar cerâmica. Pelo menos eu me sinto assim. Sim, nós acabamos por lidar muito com o lixo doméstico dos antigos egípcios quando escavamos as áreas onde eles viviam. Portanto, acho isso também uma coisa, talvez que também falaremos num episódio futuro, não é? Vamos falar um bocadinho mais sobre escavações, isso também é um dos tópicos que temos planeado, mas só assim para falar agora relativamente aos museus, a maior parte das coisas que os museus acabam por escolher, ou a arte que compram, também não costuma ser essa arte do dia-a-dia, costuma ser mais, dependendo, claro, há museus arqueológicos, há museus de arte, mas a grande maioria dos museus, assim, pelo mundo fora, que têm coleções egípcias, eles estão à procura de estátuas, estão à procura de estelas, estão à procura até de partes de túmulos, fragmentos, fragmentos inscritos. A escrita é muito importante, porque um fragmento, se for um fragmento de cerâmica, mas tem uma inscrição, já tem exatamente, já tem um valor muito maior, entre aspas, o valor é subjetivo, nós é que colocamos o valor às peças, não é? As peças não têm valor intrínseco, quem dá valor às peças somos nós. E, portanto, é também muito interessante a percebermos aquilo que os museus decidem não só exibir, mas também daquilo que decidem adquirir, ou decidiam, porque há museus que já pararam de adquirir coisas, já não adquirem mais, e há outros que ainda estão a fazer aquisições. Eu sou contra o mercado de antiguidades, mas isso também pode ser uma discussão para outro dia. Sim. E vale a pena realçar também que antiguidades egípcias, especificamente, é muito difícil tirar qualquer coisa do Egito hoje em dia. Isso era uma prática que era muito comum nas escavações mais antigas, antes da declaração da Unesco de 1970. Acertei. Então, hoje em dia, é quase impossível. Não acontece mais. Sim. Mesmo até uma equipe arqueológica quisesse, não sei, retirar fragmentos de cerâmica mesmo para fazer estudo fora do Egito, porque às vezes laboratórios são mais fáceis de ser acessados na Europa, por exemplo, não pode. Não pode não mesmo. É possível nem retirar solo, nada. não podes tirar Nada, nem nem solo. areia. Não podes tirar nada. Nem areia do deserto podes levar contigo. E isso acaba por ser uma reação àquilo que os egípcios sofreram durante centenas de anos, não é? Que tiveram lá europeus, norte-americanos, ocidentais, basicamente, a retirar objetos a torto e a direito, como se não houvesse amanhã. E, portanto, como a Luísa disse, a grande maioria das coleções, grandes coleções egípcias pelo mundo fora, foram adquiridas antes de 1970. Sim. Porque agora já é proibido e esta lei está sempre a ser atualizada. Eu acho que a última atualização desta lei de antiguidades até foi em 2018. Porque o mercado negro continua a existir, o mercado negro de antiguidades, se bem que não há mercado branco de antiguidades, ok, isto vai ser um tópico para outro dia. Não há mercado branco de antiguidades. Mas, de facto, essa aquisição normalmente é uma aquisição feita
feita hoje em dia através de coleções privadas que já existiam, ou então através, são objetos que foram retirados ilegalmente do Egito. Sim, até porque é importante termos em conta, bom, há uma fase inicial no século XIX em que, permitam uma expressão, é tudo à balda, ou seja, no auge do colonialismo ou do neocolonialismo, em que os objetos são trazidos para o Ocidente sem qualquer legislação, sem qualquer regulamentação. Importa também dizer que o próprio Egito, não é, vai oscilando, começa no Império Otomano, nesta altura, depois passa a ser, a partir de 1922, oficialmente independente, só que não, porque na verdade há um mandato britânico no território que de independente tem muito pouco, e só a partir de 52, com a Revolução do Nasser, é que podemos efetivamente, enfim, quem sou eu para dizer uma coisa destas, mas acho que mais podemos aproximar do que seria um Estado soberano, independente, como o conhecemos hoje. Pronto, ou seja, a própria história do Egito é fascinante, não só na antiguidade. Sem dúvida. Desde o seu ponto de vista político, é um território muito interessante para se estudar politicamente. Como eu dizia, no século XIX é um bocadinho tudo à debandada, traz o que se quiser e acabou. Há a chamada era dos cônsulos, que os cônsulos estavam ao serviço das cortes europeias que traziam os objetos para os seus territórios e enriqueceram as suas coleções. O Louvre, o British Museum, o Museu Egípcio de Turim, etc., entre muitos outros. Era tipo uma caça ao tesouro. Completamente. Não havia grande análise científica, não havia grande preocupação arqueológica. Aliás, a arqueologia nem sequer existia na altura. Portanto, aquilo de facto era mesmo caça ao tesouro, era quem é que consegue, como o Gui estava a dizer, era uma competição, quem é que consegue arrecadar o máximo de objetos, entre aspas, melhores, não é? Porque depois há esse valor subjetivo que nós damos aos objetos, o que é mais esteticamente bonito, ou interessante, ou raro, o que é que seja, e portanto essa é uma fase que eu acho que até podemos classificar como meramente uma caça ao tesouro. Sim. Eles explodiam pirâmides, Exato. explodiam tumbas. Não é o Belzoni que explodiu um monte de reventavam coisas. Uma coisa assim absurda. Precisamente porque o foco era o tema de hoje, ou seja, o foco era a descoberta, por si só. Sem análise, sem perspectiva, sem, por exemplo, coisas muito importantes para nós hoje em dia, como o contexto, em que se descobre alguma coisa. Isso não existia, não era essa a preocupação do tempo. Portanto, a ideia era mesmo rebentar o que fosse preciso para tirar o objeto e trazê-lo para a Europa ou para os Estados Unidos ou para outro território ocidental. Eu estou estudando agora o sítio arqueológico de Lahun, que é uma cidade muito importante do Reino Médio, que é associada à pirâmide do rei Senusret II, e a cidade foi escavada por Flinders Petrie, que é uma figura muito importante na egiptologia e na arqueologia, e na época do Flinders Petrie, ele era um escavador, assim, o melhor escavador. Super científico, documentava tudo direitinho, só que para os standards de hoje, nossa, eu fico desesperada, porque eu fico tentando descobrir onde que ele achou essa estátua. Não tenho a menor ideia, só achou em Lahun e acabou. Hoje em dia, a gente anotaria exatamente onde foi encontrado, em que casa foi encontrado, em que nível foi encontrado. Claro, porque isso que ajuda a gente a reconstruir. Eu lembro-me de ver coisas em que o Petrie dizia foi encontrado junto ao monte não sei o quê. E o monte agora já não existe. Não, Júlia, eu fico com ódio. E a pessoa não sabe onde é que é o monte e não sabe onde é que foi encontrado. A maior parte dos hinos que eu estudo na minha tese, tirando aqueles que são em túmulos, portanto continuam in situ, é possível de referir, estão nesta parede, pronto, estão neste teto de túmulo, mas estamos a falar de estelas ou de estátuas. Enfim, bem sei que a minha tese também não se concentra tanto nos aspectos arqueológicos, mas ainda assim, eu procuro sempre saber onde é que foram encontrados, como é que foram encontrados, não é? Isso é importante. E tudo o que eu tenho é coisas como junto a uma cova, ou na sala, quer dizer, é o máximo que há. Uma cova, Exato. Não diz nem qual é a cova. Junto a uma cova no túmulo tal, é o máximo que se vai encontrar. Ai, meu Deus. Porque a informação é escassa. Que terror, sério. E depois passamos para o sistema de partage, já a virar para o século XX, digamos assim. Partage é um termo francês que significa partilha, portanto significava que já se quiserem assim uma fase intermédia, não é? Em que os objetos ficavam, nem sempre era metade, mas havia uma espécie de negociação entre as equipas que estavam a escavar no local e as autoridades egípcias em fase embrionária, e em que negociavam que objetos ficavam no Cairo, geralmente era no Museu do Cairo que ficavam, porque os museus regionais são mais recentes no Egito, geralmente era no Cairo, que peças ficavam no Cairo e que peças eram levadas para as potências ocidentais que estavam ali a trabalhar. Posso só mencionar que as antiguidades egípcias, que na altura supervisionavam esse serviço, esse sistema de partilhas, na verdade eram autoridades francesas. Exato. Nem egípcias eram, ok? Os franceses criaram e dominaram aquilo que eles chamaram de serviço das antiguidades, basicamente durante 100 anos. Exato. Só nos anos 50 é que finalmente começou, com a Revolução Egípcia, é que finalmente começou a passar para as mãos dos egípcios, que começaram a poder decidir de facto o que é que acontecia relativamente às antiguidades no país deles, porque as autoridades, entre aspas, egípcias que decidiam tudo, eram autoridades francesas, portanto os franceses é que controlavam isso. Os franceses controlavam as antiguidades, os ingleses controlavam o território, portanto
na verdade, tudo era controlado pelos europeus. Exatamente. Vê-se porque hoje em dia a gente não consegue tirar mais nada do Egito, né? Percebe-se. Claro. Assim, eu também... É. Eu acho que também teria mais cuidado, não é? Porque, de facto, os ocidentais fizeram o que queriam. E mais ainda, alimentaram a narrativa, que é perigosa, que ainda hoje existe, Sim. de que é graças aos ocidentais que o património egípcio foi salvo. Pois é. Como se os egípcios e as egípcias não tivessem qualquer consciência patrimonial, não tivessem qualquer ligação com o seu passado. Como se, aliás, a etnografia não nos dissesse que há paralelos, não é? Que há continuidades nas práticas culturais e artísticas, Sim, por sim. exemplo. E esta narrativa, pelo menos eu assisto, eu diria quase semanalmente. Esta ideia de que é graças ao Ocidente que o património egípcio foi salvo, ou os egípcios não queriam saber, às vezes isto assim, não é? Claro. Quem foi para lá e lhes mostrou a importância do património foram os ocidentais. Enfim, todo um conjunto de narrativas que estão ligadas à descoberta, uma vez mais, e que continuam a existir, infelizmente. E nós vamos discutir isto também em episódios futuros, não é? Egiptologia e o colonialismo é um tópico que nós vamos discutir, porque, de facto, não podemos dizer que os egípcios não se interessam se nós simplesmente chegamos lá e começamos a decidir. Nós, não foram os portugueses, mas foram os ocidentais e nós estamos todos envolvidos nisto. Portanto, de facto, é importante compreendermos que todas essas narrativas não correspondem à realidade. Correspondem a uma propaganda ocidental, que, de facto, dá aquela ideia de que os egípcios não se importam quando não é verdade. Aliás, os primeiros que nós temos conhecimento, os primeiros intelectuais a decifrar parte dos hieroglifos egípcios, não foi o Jean-François Champollion, não foram os franceses, não foram os ingleses, foram os árabes, foram os egípcios. Portanto, foram intelectuais egípcios na Idade Média, já no século XII, tinham já descoberto alguns dos preceitos que depois levaram a compreender melhor a escrita hieroglífica. Portanto, essa ideia de que, mas eles nunca se interessaram, o interesse nunca morreu, o interesse continuou e a cultura egípcia continua até os dias de hoje e continua a ser parte do Egito de formas muito interessantes até. Até há festivais, como o Shama Nassin, há festivais que ainda são celebrados hoje em dia no Egito, que são festivais do Antigo Egito. E, portanto, é muito interessante e também será outro tópico para discutirmos mais a fundo noutro episódio. Porque, pronto, agora vamos falar só das descobertas, mas isto é tudo importante para compreendermos. Está tudo ligado. Está tudo ligado, é tudo importante para compreendermos porque é que essa ideia da descoberta às vezes nos incomoda um bocado enquanto egiptólogos. Porque não é tanto essa ideia de descobrir coisas novas, objetos novos, artefactos novos, mas mais de tentar perceber melhor a civilização egípcia e também de poder melhor reconstruir o passado. Sim, porque o passado é sempre uma reconstrução, não há forma de conseguirmos saber exatamente aquilo que se passou, como já, aliás, discutimos noutros episódios, mas de facto essa ideia da descoberta que está muito ligada também ainda um bocadinho à caça ao tesouro, é uma ideia que às vezes me deixa um bocado desconfortável, não que, atenção, não que não seja importante descobrir coisas novas, ok? Claro. É importante, a escavação arqueológica continua ainda no Egito, todos os anos temos novas informações que advêm dessas escavações que são importantíssimas. Portanto, não estamos a dizer acabem com toda a escavação arqueológica, acabem com toda a pesquisa, não é esse o nosso objetivo, mas simplesmente desmistificar um bocadinho essa ideia de o que é que falta descobrir, ou não falta nada para descobrir. Quer dizer, isso é que é o nosso objetivo, porque, de facto, as escavações continuam a ser importantes dentro da nossa análise da cultura egípcia, mas não são a única forma de investigação e de descoberta. Também acho importante escavar de uma maneira responsável, né? Porque também não adianta escavar um monte de coisa, sei lá, achar mais 150 múmias em Saqqara. Fazer o que com essas múmias, gente? Isso. Achar mais, sei lá, 100 mil fragmentos de cerâmica, isso é um número pequeno, tá? Comparado ao que realmente é achado em escavações. Fazer o que? Botar num storage, não fazer nada com isso? Eu acho que, claro que temos que continuar escavando, eu adoro fazer trabalho de campo, mas eu acho que essa ideia de descoberta sem análise é inútil. Exatamente. E causa mais problemas do que ajuda, na verdade. Aliás, toda a escavação arqueológica a escavação arqueológica é um processo destrutivo. Isto significa que depois de escavar não podemos voltar àquilo que estava antes. Portanto, assim que uma pessoa escava alguma coisa, desapareceu. O contexto desapareceu, os objetos são retirados do sítio, portanto, é um processo destrutivo. Só deve ser feito se de facto tivermos perguntas de investigação, não é? Perguntas específicas científicas às quais a escavação pode responder. Escavar só por escavar é caça ao tesouro. Desculpem, mas é caça ao tesouro. Agora, para escavar, como a Luísa disse, tem que haver uma certa responsabilidade de compreendermos que aquilo que estamos a fazer deve ser para responder a uma pergunta específica e não simplesmente abrir buracos.
porque abrir buracos não faz Ou falta. perguntas Ou perguntas, específicas. sim, ou pergunta, ou perguntas específicas, mas não é Claro. só abrir buracos, não é? E outra coisa que eu também gostava de dizer é que tão importante é descobrir o tal fragmento de cerâmica como uma cidade inteira, por hipótese. Ou seja, tudo faz parte da construção do conhecimento e dessa tal reconstrução do passado que vamos fazendo devagarinho, bocadinho a bocadinho, dado novo a dado novo, e que é um processo que começa antes de nós, que continuará muito depois de nós, se tudo correr bem, e portanto faz tudo parte dessa engrenagem complexa de conhecimento do passado, mas em que tudo é importante. Portanto, na verdade, deveria ser tão wonderful things, tão uau, descobrir um pedacinho de um vaso ou uma estátua, um colosso, não é? É evidente que os museus, muitos deles foram formando do ponto de vista artístico, como a Inês estava a dizer. Não é à toa que as coleções egípcias vão parar a muitos museus que têm a designação de belas artes ou de arte no seu nome, não é? Era esse o propósito, e percebemos que para o público isso é importante porque atrai, mas na verdade há que fazer esse processo de desconstrução do que é importante e como a Inês dizia, a importância é sempre subjetiva. Eu também acho que o público se sente atraído, entre aspas, para esses museus, simplesmente porque não há o mesmo... Quer dizer, os museus arqueológicos também existem, mas no caso do Egito, a ênfase é tão grande na parte das belas artes, da obra de arte, não é? Da masterpiece, que acaba por nem sequer dar espaço ao público, essa vasta e desconhecida massa de pessoas, não é? Oportunidade sequer de até escolher e dizer o que é que prefere, porque nós levamos com a arte toda em cima, muitas vezes contextualizada, mas se calhar até as pessoas poderiam apreciar e gostar de museus mais arqueológicos se de facto houvesse um bocadinho mais desse cuidado. São mais raros no caso do Egito, são bastante mais raros. Normalmente a tendência é demonstrar e exibir e expor as peças como se fossem simplesmente obras de arte. E são mais do que isso. São objetos que nos informam sobre a vida de pessoas que viveram há milénios atrás. Já que estamos falando de descobertas, com tudo o que isso significa, a Gui falou que é tão importante encontrar um fragmento de cerâmica como uma cidade. E eu acho que seria interessante, talvez, se cada um de nós falasse sobre... Se você pudesse fazer uma descoberta arqueológica, vamos pela arqueologia primeiro, qual seria? Inês, começando com você. Olha, isso é uma excelente pergunta e a minha resposta vai ser super específica e se calhar não vai ser nada interessante, mas pronto. Seguramente que vai. Que ótimo. Para a minha tese de doutoramento eu estudei um túmulo especificamente enquanto caso de estudo para depois formular outras teorias, mas o meu caso de estudo principal foi um túmulo específico que está localizado no Planalto de Giza. Na verdade, esse túmulo está dividido. Parte do túmulo está em Boston, no Museu de Belas Artes, e a outra parte ficou em Giza. Eu não tive a oportunidade de visitar o túmulo durante o meu doutoramento, porque infelizmente na altura em que estava tudo planeado para eu ir, Covid, pandemia, portanto isso acabou por não acontecer, mas eu tenho esperanças ainda de poder voltar num dia. Nesse túmulo há uma imagem interessantíssima numa das paredes, e a imagem mostra o dono do túmulo preparado para laçar, para atirar um laço, uma corda, a algo ou alguém. Não sabemos bem o quê, porque há uma parte, um fragmento dessa imagem, dessa cena, que desapareceu. E, portanto, é muito irritante. Eu adorava saber o que é que ele estava a fazer. Portanto, se eu pudesse fazer uma descoberta arqueológica, assim, no futuro próximo, o que eu queria mesmo descobrir era essa parte dessa cena que de facto foi retirada. Aquilo é muito interessante porque é quase retangular a parte que falta e aquilo está mesmo à entrada do túmulo. Portanto, a minha teoria é que essa parte retangular acabou por ser cortada por alguém na antiguidade e de ser utilizada ou reutilizada para construir outra coisa qualquer, outro túmulo ou outra estrutura qualquer. Portanto, eu acho que aquilo ainda deve estar em Giza, aquilo ainda deve estar ali à volta naquela área. Pronto, uma teoria. De qualquer das formas, se eu conseguisse encontrar essa cena, o que falta ali para eu poder saber como é que a cena acabava, não é? Ou se acabava, não é? Porque se calhar, lá está, descobrir só esse bocadinho, esse fragmento, poderia responder várias perguntas que eu fiz na minha tese ou destruir a minha teoria completamente. Mas, de facto, acho que seria, para mim, pessoalmente, teria muita carga emocional, afetiva e também a nível da teoria científica que eu desenvolvi, seria muito importante para mim confirmar ou não. E, portanto, esse seria a minha principal descoberta. Eu sabia que ia ter a ver com o nosso amiguinho. Eu sabia que ia ser este bloco em específico até. E este é o momento de spot publicitário em que recomendamos a leitura, do artigo que a Inês publicou no último Jarcy.
É o Journal of the American Research Center in Egypt, e a Inês publicou um belíssimo artigo. Aliás, eu já tenho esse. Aliás, Inês nem te disse, mas já chegou o suporte físico aqui a casa. Já chegou. Uau! Eu ainda não tenho, não me Uh. enviaram a mim, mas pronto. Ok, aqui já chegou. E foi no último JARS, precisamente um artigo sobre esta cena do laço, se posso dizer assim em português, talvez, que é muito interessante e, portanto, e de ler. Obrigada. Botaremos o link. Botaremos um link, é isso. Obrigada pela propaganda. Vocês já me conhecem tão bem, eu já não tenho segredos, tipo... Não, mas quando a Luísa disse, Inês, que descoberta arqueológica, foi o adjetivo que ela usou, arqueológica, que tu querias. Arqueológica. Era inevitável. Foi de propósito. E você, Gui? Olha, eu vou ser um bocadinho mais megalómano. Assim, importa dizer, vocês já sabem que nós temos todas formações muito diferentes, percursos muito diferentes. A minha formação é em História, não é em Arqueologia, portanto o conhecimento de Arqueologia que eu tenho eu fui adquirindo com colegas, com amigos, com leituras, com formações à parte que fui fazendo, mas não sou de todo um arqueólogo de formação. Mas se eu quisesse ser megalómano, eu gostava muito que descobríssemos, não vou ser assim tão megalómano, que descobríssemos pelo menos, tivéssemos assim uma pequenina ideia do que terá sido Mênfis, a cidade. Portanto, Mênfis é uma cidade que foi muito importante na história egípcia, aliás, em alguns momentos, particularmente no momento em que Inês estuda no Império Antigo ou Reino Antigo, era até a capital, não é? Depois, por exemplo, no período em que eu estudo, no Império Novo, não é tanto a capital política, mas é um centro religioso de extrema importância, indiscutivelmente. Tem necrópolis muito importantes, mas sobre a cidade conhecemos muito pouco. Aliás, nem sequer sabemos exatamente onde é que estaria, não é? Até porque, uma vez mais, relembrar que o Egito foi sempre habitado, não é? Quer dizer, o Egito não deixou... Às vezes há uma ideia um bocadinho mirabolante, que parece que há o Egito antigo, o Egito contemporâneo, e que no meio ninguém viveu lá, não é? Pronto, isto não é assim, não é? O Egito foi sempre habitado e, portanto, Mênfis está, digamos assim, entre aspas, debaixo dos povoamentos atuais egípcios e, portanto, sabemos muito pouco. Atenção que eu não estou com isto a dizer, como infelizmente já se fez no passado, retirar as populações, mandá-las viver noutros sítios. Isto já aconteceu, atenção. Mandá-las viver noutros sítios. E continua a acontecer. É muito triste. Não estou a dizer isto. Mas gostava muito dessa uma pequenina ideia do que foi Mênfis, para arrumarmos um bocadinho mais a nossa cabeça, porque não sei se vocês concordam, mas Mênfis, para mim, continua a ser um grande caos mental. Sim. E porque não sabemos nada. Não sabemos nada. Estamos sempre a referir-nos à sua importância, porque temos muitos documentos de Mênfis. E sobre também. E sobre Mênfis, exato. É uma cidade que assim, para falar mais depressa, ocupa os 3.000 anos de história egípcia, é um facto. Está sempre lá, claro. De uma maneira ou de outra. Até em Amarna, até durante o período da Amarna, está lá, Mênfis. Pensando, por exemplo, no túmulo de Horemheb, que era um general que depois virá a suceder a Tutankhamon, porque Tutankhamon não teve filhos, pronto, assim para dizer mais depressa. Mas sobre a cidade em si, o que é que sabemos? Quase nada, na verdade. Pois é, sim, isso seria de facto interessantíssimo. Sabermos um bocadinho mais sobre o que é que se passava. Só a organização da cidade, não é? Tipo, exatamente. Não sabemos nada mesmo, nós não sabemos nada mesmo. E de facto, sempre foi uma das capitais do Egito. Se não foi capital oficial, foi pelo menos capital religiosa, ou se não foi capital administrativa. Sem dúvida. Eu descobri, eu sabia, eu acho, mas agora que eu fui ler direito sobre o assunto, nós temos partes de Mênfis do Reino Médio. Sim. Poucas, mas pelo pouco que a gente tem, dá pra perceber que seria um sítio arqueológico extremamente interessante. E como o Gui disse, é uma situação interessante porque nós sabemos onde Mênfis era, pelo menos num local geral, mas não podemos retirar a população local, claro, para escavar. Então, o sentido da palavra descoberta nessa ocasião é interessante, porque sabemos onde está, mas não podemos fazer a descoberta. Claro. Vamos usar essa palavra. E tu, Luísa? Gente, eu não sei. Eu fiz a pergunta e agora eu não sei. Não, eu sei, Luísa. Eu sei que tu queres que se descubra. A Luísa está à procura do túmulo de Imhotep. Porque nós temos a falar num episódio... Olha, passou-me pela cabeça. Tínhamos a falar num episódio passado sobre o Imhotep e o filme da múmia e não sei o quê. Luísa, eu sei que é o Imhotep. Passou pela minha cabeça. Eu sei que tu desejas o Imhotep. Não, o Imhotep, o túmulo do Imhotep seria super interessante, realmente. Depois, quando o Gui falou sobre cidades e tal, na minha lista de wishlist de descobertas, Itztaui, que é a capital do Reino Médio, sempre também foi número 1. Foi fundada pelo primeiro rei da 12ª dinastia, Amenemhat I, e sabemos mais ou menos onde poderia ser, porque temos a pirâmide do Amenemhat I e a pirâmide do Senusert I num local chamado List, então acham que essa tal cidade deveria ser próxima, mas não foi encontrada, provavelmente também porque era perto do Nilo, então com o movimento do rio e com outras cidades que foram fundadas naquela área ao longo do tempo, não sabemos nem quanto teria
sobrado de Itztawy, mas seria uma cidade que nos daria a oportunidade de responder perguntas muito interessantes. E uma delas é a questão de qual seria a função da capital nessa época e se Itztawy realmente seria uma capital administrativa ou se seria o Palácio do Rei, que são coisas bem diferentes, né? E também a questão de se o Palácio do Rei nessa época e no Reino Antigo também seria uma coisa mais móvel e que moveria com ele pelo Egito, né? Se não era uma coisa super estável e fixa. Sim, aliás, fala-se muito da itinerância da corte, não é? É isso. Sobretudo, aliás, assim, fazendo uma comparação um bocadinho mal feita, mas se pensarmos, por exemplo, nas cortes medievais europeias, não é? Em que demora até, por exemplo, em Portugal, demora até o rei ter um poiso fixo, por dizer assim, e portanto o rei vai saltitando de terra em terra e... Saltitando. Exato. E acha-se que o mesmo aconteceria no Egito, sobretudo antes do Império Novo. Portanto, no Império Novo também, porque o rei não está propriamente parado no mesmo sítio, mas pronto, mas sobretudo antes do Império Novo, que o rei, a corte, não só o rei, o faraó e a sua corte, que saltaria, que teria várias residências em locais dispersos pelo território egípcio e que ia, portanto, habitando diferentes espaços em função das necessidades políticas ou da época do ano. Enfim, podia haver vários critérios. E Itztawy, de facto, tem essa aura de mistério, não é? Nós dizemos que é a capital, porque também tem essa coisa... Mas não sabemos, se é, não é verdade? Eu acho que essa coisa das cidades que são fundadas, não é? E que são apenas temporariamente ocupadas, como acontece com a Amarna, só que a Amarna sabemos onde é. Pronto, e há uma escavação há muito tempo a acontecer lá. Mas estas cidades que têm uma ocupação, em teoria terão, enfim, não sabemos bem, um período de ocupação curto, não é? Fazem com que o número de perguntas aumente, eu acho. E a Amarna, por exemplo, porque é uma cidade com essa ocupação limitada, é uma oportunidade fantástica. É quase uma Pompeia, porque... ficou quase que fixa naquele momento e como não há outras cidades em cima de Amarna, a gente consegue descobrir muito mais sobre a vida dos amarnianos, digamos assim, do que, por exemplo, seria possível em Mênfis. Pois é, então, acho que podemos concluir, não é? A Luísa quer encontrar o amor da sua vida. O Imhotep. O Imhotep. O Gui quer encontrar a cidade da sua vida, Mênfis. E eu quero encontrar um pedaço de pedra. Acho que foi um bom resumo deste episódio sobre descobertas. E pronto, agora acho que nunca mais ninguém vai perguntar a um egiptólogo o que é que falta descobrir. Alguma coisa. Por favor. Não, lá está. Nós estamos aqui um bocadinho na brincadeira, um bocadinho a sério, não é? É sempre interessante falarmos sobre aquilo que a egiptologia ainda tem para oferecer a nível de conhecimento sobre a cultura egípcia, mas se calhar podem perguntar de outra forma. Sim. Sim, ou seja, no fundo as descobertas estão dentro dos livros, nos arquivos, nos museus, no campo e, às vezes, apenas dentro das nossas cabeças. Também acontece. É verdade. Teorias mirabolantes é comigo. De repente caem. Com você e comigo, cada ideia é louca. Luís ainda é pior. Atenção, cuidado com ela. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio sobre descobertas no Antigo Egito. Muito obrigada por estarem aí desse lado a ouvir-nos. Pedimos que, se gostam do podcast, por favor, deixem a vossa classificação, onde quer que ouçam, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, porque todas as classificações ajudam a chegarmos a mais gente. E agradecemos também àqueles que já nos classificaram com 5 estrelas. Obrigada, continuem. Sim, porque a classificação está subentendida 5 estrelas, não é? Sempre. Claro. Tem que ser. Por favor. Podcast de luxo. Exatamente. Portanto, também temos um e-mail, se quiserem enviar-nos sugestões de tópicos, se quiserem deixar a vossa opinião connosco, se tiverem dúvidas, o e-mail é podcast.egiptologia@gmail.com. Sim, e também queríamos agradecer a todas as pessoas que já nos escreveram, que reagiram aos primeiros episódios, seja porque mandaram mensagem nos nossos Instagram, seja porque nos contactaram de qualquer outra forma. Estamos muito gratos e gratas por estarem a gostar. É um ótimo incentivo para continuarmos. Sim. E espantosamente não foi só gente da nossa família, portanto há mais gente a ouvir-nos, que nos deixa extremamente muito felizes. Espantosamente. Exato. Obrigado, pai, mãe, irmãos, por terem ouvido. E todas as outras pessoas. Exato. Muito obrigada. Beijos, gente. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos, tchau.